triste que havia. Você pode se transportar para lá agora. Feche seus olhos e se transporte para este lugar. Que clima sombrio. Uma mulher chorava. Era Maria Madalena. Ela estava chorando junto ao sepulcro de Jesus. De repente, ela viu 2 homens. Eram 2 anjos do Senhor vestidos de branco. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: eu estou chorando porque levaram meu Senhor embora e não sei aonde o colocaram. Quando ela disse isso, ela olhou para trás e viu um homem, mas ela não o reconheceu e não sabia quem era ele. Era Jesus quem estava ali. E ele então lhe perguntou: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? A quem você está buscando, mulher? E ela respondeu: Senhor, se o Senhor levou o meu Jesus, diga-me aonde ele está, que eu o levarei. Jesus olhou para ela e disse: Maria. Maria! Maria então reconheceu que era a voz de Jesus. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Ele estava vivo. Jesus ressuscitou. E está aqui em nosso meio agora. E ele pergunta: por que choras? Por que choras? Aleluia! Aleluia! Eu te louvo, Senhor! Aleluia! Um terremoto passou quando o anjo desceu e a pedra do sepulcro tirou. Jesus ressuscitou. Ele não estava lá, teve que ressuscitar para estar aqui. Agora que eu sei que está, nova vida quer te dar, quer te remir. Sinta a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Nós te louvamos, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Muitos foram procurar em imagem de altar, mas Jesus, Ele não estava lá. Não
Nós ouvimos uma série de mensagens agora através da juventude desta igreja. Seria um paradoxo da nossa parte a gente fugir da proposta que essa juventude estabeleceu para nós aqui. Então abra sua Bíblia agora, por favor. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Tudo que a juventude apresentou hoje aqui está resumido nesses versículos que nós vamos ler agora. Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículos de número 5 até o versículo de número 11. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao versículo de número 11. Se você achou esse texto da Bíblia, celebra o Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Sente-se com a sua Bíblia aberta. Senhores, servos de Deus que me ouve hoje aqui neste santuário, esses versículos que vai ser o nosso referencial, retrata de uma forma sintetizada toda a história, dramaticidade, acontecimento acerca da pessoa de Jesus Cristo. E aqui na linguagem paulina, você pode ver Jesus na eternidade, no útero de Maria, na terra, no Calvário, no túmulo, ressurreto e retornando novamente à eternidade. Você pode ver Cristo de eternidade a eternidade na linguagem de Paulo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, nesta dramaticidade do Calvário, o que o levou ao Calvário, de onde ele veio, as prerrogativas que ele possuía e o que ele abriu mão. Por exemplo, quando você ler para o capítulo 2 que lemos,
E o versículo 6, quando Paulo diz, sendo em forma de Deus, está se referindo à pré-existência ou à pré-encarnação de Jesus Cristo. Antes de acontecer todas as coisas, antes da criação do mundo, antes do fundamento primeiro ser lançado sobre a terra, ele sendo em forma de Deus. Como diz o evangelista São João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando da sua eternidade, da sua pré-encarnação ou existência, mostrando seu poder absoluto na plenitude da sua divindade, aquele que existe por si próprio. Segundo Paulo aos Colossenses 1, 16, 17 e 18, o Criador de todas as coisas, aquele que criou tudo pelo seu próprio poder, fez para ele, por meio dele e através dele, e nada do que foi feito sem ele, porque ele é o Criador de tudo. Segundo o escritor aos Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele é autoexistente. Para ele não tem passado e não tem futuro, porque passado e futuro para ele é sempre um eterno presente. E antes de tudo e de todos, ele sempre se apresentou como o eterno. Ele não é dotado de vida eterna. Há uma diferença muito grande em ter vida eterna e ser eterno. Ele não é dotado de vida eterna, ele é totalmente eterno. Vida eterna tem um ponto de iniciação, tem um ponto de surgimento. Quem é dotado de vida eterna, como os anjos, tem um ponto original da sua criação. Quem é dotado de vida eterna depende ou dependeu de alguém para vir à existência, como é o caso do ser humano, que é dotado de vida eterna, tem um ponto de partida, um processo criativo. O eterno não. O eterno independe da matéria-prima. O eterno independe de ter alguém superior a ele. O eterno não tem princípio, não tem meio, não tem fim. O eterno é autossuficiente. No entanto, a Bíblia não diz que o Cristo é apenas o poderoso. A Bíblia diz que ele é o todo-poderoso. A Bíblia vai se revelar mostrando a sua eternidade, a sua divindade, a sua potencialidade. Você ver isso aqui, e eu estou citando isso antes de todas as coisas existirem, porque Paulo diz, sendo em forma de Deus, ou seja, na eternidade. Você ver isso na linguagem de Isaías, no capítulo 6, mostrando como ele era na eternidade, falando do seu trono, falando da altura do seu trono, falando da beleza do seu trono, falando da glória das suas vestes,
falando da sua soberania assentado sobre o trono e falando da sua adoração, como ele recebia a adoração dos seres viventes, representado pelos serafins, que com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e falavam, cantavam, adoravam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isto é dentro do céu, isto é na eternidade. Você vê a eternidade dele quando ele envia Moisés a libertar Israel do Egito, e que Moisés o questiona: se Faraó me perguntar quem é que está me enviando a ele, o que eu digo a Faraó? E ele diz: diga a Faraó que eu sou. Não diz eu fui, eu serei. Diga para ele que eu sou te enviou a vós. Aí Moisés pergunta a ele: mas se Faraó me perguntar quem é este eu sou, o que eu digo a Faraó? Responda a Faraó que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Um eterno presente. Aleluia! 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 E esse, não sendo em forma de Deus, é o que criou os céus, é o que criou a terra, é o que criou o homem, é o que se manifestou e depois entre os discípulos disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu e o Pai somos um. Paulo diz: sendo na forma de Deus, mostrando sua eternidade, sua autoexistência. Agora veja que Paulo diz: não tendo usurpação de ser igual a Deus. Ou seja, ele estava no mesmo patamar, dentro do conselho do Deus Trino, com as mesmas prerrogativas: onisciência, onipotência, onipresença, poder criativo como Deus Pai, como Deus o Espírito Santo. Só que quando Paulo diz: não teve usurpação de ser igual a Deus. Por quê? Porque na eternidade, quando Deus Pai, na sua presciência divina, elaborou o plano da salvação, e que viu que com a queda do ser humano, nenhuma outra pessoa poderia resgatar o ser humano, a comunhão com Deus Todo-Poderoso, por causa da herança adâmica. Na eternidade, o Filho, estando na mesma posição da divindade, não teve a usurpação de ser igual a Deus, e voluntariamente aceitou ser a oferta sacrificial. No entanto, senhores, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, não vai ser no Calvário. O Calvário é apenas uma materialização de um projeto que foi preparado por Deus Pai na eternidade. Quem diz isso não é Cláudio Gama, é a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8,
quando diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, já havia sacrificado seu Filho na eternidade. E o Calvário é a materialização de um projeto eterno. Então, Filho, vai se cumprir a palavra de Isaías 48. Agrada-me, ó Senhor, fazer a tua vontade. Ele não tem a usurpação de ser igual a Deus. Então ele aceita ser a oferta sacrificial, porque Deus não morre. Para ele morrer, aí vai se cumprir o próximo versículo. Mas aniquilou-se a si mesmo. 13:8, Apocalipse 13:8. Morto antes da fundação do mundo. Não está escrito isso? Morto antes da fundação do mundo. Só para abrir um leque aqui, para não pensar que eu estou falando de heresia. Deus não faz nada aleatoriamente. E tudo que está acontecendo e acontecerá até a eternidade, já foi programado na eternidade. Aleluia. Aí diz o próximo versículo que ele aniquilou-se a si mesmo, não é isso? Isso é esvaziar-se. No original chama isso de gnosis. Ou seja, ele está numa posição de Deus. E agora preste atenção nesse detalhe. Ele com o verbo de Deus, ele é o próprio Deus com todos os atributos. Então ele se auto-esvazia a si mesmo. Ele se humilha. Sabe o que é isso? Preste atenção num detalhe aqui para você poder entender isso. Ele voluntariamente, o Pai não o obrigou. Ele abre mão da sua divindade. Ele abre mão das prerrogativas divinas. Onipotência, onisciência, onipresença. Agora preste atenção. Não era um verbo? Agora olha aqui para mim. Para você entender quanto Deus lhe ama. Deus, ao criar o primeiro ser humano, em que faixa etária Deus criou o primeiro ser humano? Recém-nascido? Adolescente? Jovem ou adulto? Deus criou o primeiro ser humano adulto. O primeiro homem não soube o que é infância. O primeiro homem foi criado adulto. Agora, Jesus, Deus poderia mandar em forma adulta. Deus poderia só estalar o dedo ou liberar uma palavra e ele aparecer. Não veio. Ele era o verbo. Aí preste atenção num detalhe. Ele se auto-esvazia. E para ele nascer como homem, precisou ele se tornar uma célula. De uma célula, uma molécula. De uma molécula, uma massa informe. De uma massa informe, um feto. De um feto, um bebê. De um bebê, um recém-nascido numa manjedoura. Agora preste atenção num detalhe aqui que eu vou lhe mostrar isso geneticamente. Era o verbo de Deus. Precisava encarnar-se para cumprir o desígnio divino. Então Deus seleciona uma moça em Jerusalém,
não era da linhagem sacerdotal, uma moça simples, chamada Maria, noiva, e o Senhor Deus envia o anjo Gabriel, e a saúda e diz que ela foi escolhida, e ela questiona dizendo que não poderia ser, porque ela era noiva, ela não era casada, e se ela aparecesse grávida, pela tradição judaica, ela teria que ser levada em praça pública, teria que ser rasgada as suas vestes, teria que ser chicoteada e depois ser apedrejada e morta publicamente. Aí o anjo diz assim: não se preocupe, o Pai já preparou tudo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e o ente santo de Deus será gerado em ti. Agora preste atenção aqui, eu vou falar algo, preste atenção, eu vou falar algo muito forte para você entender, para você aprender a valorizar o sacrifício de Jesus por você. Gênesis 2:7. O conselho do Deus Trino, depois de reunido em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 2:7, o conselho do Deus Trino materializa o homem e sopra no nariz, na narina do ser humano, o fôlego de vida. E pode ver que está escrito em Gênesis 2:7, o Senhor Deus. Não está escrito isso? Senhor Deus, não é Deus, o Senhor Deus é o aspecto redentivo. Cristo está ali também na palavra Senhor. Sopra e o homem torna-se alma vivente. E mais à frente, o próprio Cristo, da costela de um homem, tira a costela de um homem, forma uma mulher. E na mulher coloca o aparelho reprodutor, coloca o útero. Ele que vai criar o útero da mulher. Agora chega em Lucas 1:35, o Espírito Santo pega o verbo de Deus e vai colocá-lo dentro do próprio útero que ele mesmo criou. Só que no versículo anterior, ele é Deus. No versículo 7, ele já está vazio. Então o Espírito Santo leva, vou usar uma linguagem genética, o sêmen divino, e coloca no útero de Maria. Passa pela trompa de Falópio e vai colar na parede uterina. Alguns milagres estão acontecendo ali. Primeiro que naquele dia ela estava ovulando. Em 30 dias no mês a mulher só libera o óvulo apenas uma vez. E naquele dia ela estava ovulando. E o sêmen divino atingiu o óvulo. Agora imagine o Criador do próprio útero preso no próprio útero que ele criou. E outra, uma célula. Imagine o Senhor do tempo